Olá pessoal, nós estamos de volta com mais um estudo. Dessa vez nós estamos trazendo o esclarecimento com respeito aos dízimos e às ofertas. Porque é o seguinte pessoal, algumas pessoas dizem que o dízimo tem que ser devolvido. Porque a obra de Deus depende dos dízimos. Alguns pregadores falam que a prática do dízimo é uma prática de fidelidade e que quem é dizimista está contribuindo para o crescimento do progresso da obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Então, alguns dizem que é lícito, que é certo, que os fiéis das suas denominações, os fiéis das suas igrejas, devolvam o dízimo na casa do Senhor. Porque a casa do Senhor depende muito dos dízimos e ofertas recolhidos dos fiéis. Por outro lado, existem outros pregadores, ensinadores também que ensinam que o dízimo faz parte da velha aliança e que os que vivem na nova aliança, os que são cristãos, que são seguidores do Messias, do Mashiach, né, do Messias, do Salvador, os que são seguidores de Jesus Cristo, não mais é lícito devolver o dízimo. Até porque eles relatam que nós é que somos agora os dízimos. Certo? Então alguns pregadores dizem que é lícito devolver o dízimo, de que tem que devolver a 10ª se quiser manter comunhão com o Salvador. Já outros dizem que nós é que somos as primícias de Deus em meio a tantas pessoas no mundo. Ele nos escolheu para ser primícias e que o dízimo só fez parte da antiga aliança. E agora? Os que dizem que o dízimo tem que ser devolvido nos dias de hoje usam respaldo bíblico, provando, constatando a prática de dizimarmos. Também o que afirma que os dízimos fez parte apenas da nova aliança, aliás, da velha aliança, também tem respaldo bíblico para ensinar que não mais é necessário dizimar nos dias de hoje. Então, pessoal, o que fazer? Se um usa a Bíblia e diz que sim, e outro usa a Bíblia também, a mesma Bíblia, as mesmas letras sagradas, usa também dizendo que não. E agora? Como saber se o que defende a prática de dizimar está certo ou o que não defende a prática? Visto que ambos, tanto um como o outro, visto que os dois usam as Escrituras Sagradas. Então, para compreendermos quem está certo e quem está errado, nós vamos para uma das regras que a maioria das pessoas ignoram e não colocam em prática. Por isso, a maioria das pessoas interpretam a Bíblia de maneira errônea, de maneira errada. Sabe por quê? Porque não estão colocando em prática a arte da hermenêutica, que é a arte da interpretação de textos. Existem 3 regras, decora aí, 3. Não é uma nem duas, são 3. Existem 3 regras de interpretação de texto que
Se alguém não usar essas 3 regras, não tem como compreender o texto de maneira correta. Então, a primeira regra para compreendermos algum texto, seja bíblico ou não o texto, né? Seja bíblico ou não, seja um texto falando de Deus ou qualquer outro texto, para compreendermos esse texto, temos que usufruirmos dessas 3 regras. E as 3 regras são: saber quem foi que escreveu o texto, saber quem é o autor do texto. Porque a partir do momento que você descobre quem escreveu aquele texto que você está lendo, facilita a sua compreensão, para você entender os restantes que você está lendo, ou o texto todo. Então, primeiro descobrir, vai gravando aí, primeiro descobrir o autor do texto. Segundo, veja bem, são 3 regras. Já lemos o primeiro, vamos ler a segunda regra. Segunda regra é sabermos para quem foi que aquele texto foi designado. Para quem foi que aquele texto foi escrito. Certo? Porque aí vai facilitar o nosso entendimento a partir do momento que descobrirmos quem escreveu e para quem foi que escreveu aquele texto ou qualquer uma outra coisa. E terceira regra, nós já lemos a primeira, que é saber quem escreveu, já lemos a segunda, já explicamos a segunda, que é para quem escreveu, mas tá faltando a última, que é a terceira, que é por que foi escrito aquilo. Saber quem escreveu, para quem escreveu e por que foi que escreveu aquilo. Imagina aí, você recebe uma carta e nesta carta não diz quem escreveu, uma carta anônima, nem na carta está escrito para quem foi aquela carta e nem por que foi escrita aquela carta. Como você pode entender esta carta? Certo? Como você poderá entender? Mesmo que na carta esteja mandando fazer alguma coisa, você não vai fazer porque você não sabe se é para você aquela carta. Você não sabe se aquelas letras foram destinadas a você fazer aquilo. Certo? Assim também é quando estamos lendo algo que não sabemos quem escreveu, que não sabemos para quem foi que escreveu e nem por que aquilo foi escrito. Então, se nós usarmos, irmãos, essas 3 regras, tudo vai ficar mais fácil para o entendimento das Escrituras Sagradas. Se você usar essas 3 regras de interpretação, você vai ter facilidade enorme de ter discernimento daquilo que você está lendo. Então, vamos agora, já que nós aprendemos essas regras que vai nos facilitar a descobrirmos e a aperfeiçoarmos a nossa fé nos textos sagrados, nós vamos agora usufruir disso, certo? E para isso, para usufruirmos dessas regras que aprendemos, nós vamos estudar em cima dos versículos que falam a respeito dos dízimos, que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3. Só que é o seguinte, pessoal, nós não vamos fazer como a maioria dos pregadores, ler um versículo em isolado. É isso mesmo, a maioria dos pregadores pega um versículo isolado e através de um versículo solto, eles podem criar qualquer tipo de doutrina. Se eu pegar qualquer versículo solto, eu posso criar qualquer tipo de doutrina. Nós temos que ter contexto daquilo que vamos ler, que vamos explicar, que vamos ensinar. A doutrina tem que ter contexto.
Não adianta você pegar um versículo isolado e sair blá 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 ensinando o que diz aquele versículo, sem saber se é de fato aquilo que o versículo quer transmitir, sem antes ter consultado o contexto. É aí onde muitos se perdem. E não conseguem ter a compreensão verdadeira daquilo que está lendo. Então nós vamos para o texto de Malaquias.